Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Corpo e Espírito. Eu sou Henrique, sou médium ostensivo e palestrante espírita. E eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Nós somos noivos e em conversas no nosso dia a dia, a gente percebeu que existe uma grande sinergia tanto no lado de atendimento no consultório, quanto comigo na parte do trabalho mediúnico de palestras espíritas, onde um mesmo tema era abordado de diferentes formas, mas essas formas mesmo diferentes acabam conversando muito entre si, tem uma grande intersecção. Então no tema de hoje, nós vamos falar sobre o autodomínio. Vitória, vamos tentar criar uma situação aqui para a gente poder introduzir o assunto. Imagina que, hipoteticamente, tá? Chega um paciente para você e ele fala assim, doutora, eu não tenho dificuldade em seguir dieta. Para mim é tranquilo. Pode passar o que for, que eu vou comer, eu vou fazer, eu vou seguir. Porém, sempre tem um porém, o jantar para mim é difícil. O café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, tranquilo, eu vou pra academia, eu tenho minha rotina de treinos e tal, beleza. Só que o jantar, eu chego em casa ali, tô meio cansado, eu chego, ainda não tá na hora do jantar, mas eu tô com um pouco de fome, aí eu dou um belisquinho aqui, um belisquinho ali, um belisquinho lá. Quando eu fui ver, eu já belisquei um monte de coisa. E aí chega no jantar, eu não tô com fome pra fazer um pratão de comida, eu quero algo mais prático, mais rápido ali, acessível, aí eu faço qualquer coisinha ali, ou peço um delivery, alguma coisa assim, um fast food e tal. E aí esse é o meu problema. Precisava conseguir ajustar nessa questão, porque o resto pra mim eu tiro de letra. E aí? Como é que faz? Nossa, é um caso muito comum. Hoje em dia, até brinco que os pacientes, Os pacientes não, né? As pessoas não jantam mais. Elas não sabem Deus o que me é. livre, eu adoro jantar. Elas não sabem o que é fazer um jantar, né? É sempre algo mais prático, mais na mão, que não tem problema desde que tenha o mesmo nível de nutrientes, de qualidade nutricional. Mas se for um caso desse, onde a pessoa me relata que o final do dia é o problema, tem muitas coisas envolvidas. Eu tenho algo fisiológico, que pode ser até pelo tempo que ela fica sem comer, porque do mesmo jeito que as pessoas não realizam um jantar, elas não realizam um lanche da tarde. Então elas almoçam e só vão comer depois de 5, 6 horas. Então muitas vezes essa vontade de beliscar, de chegar já morrendo de fome, é um efeito rebote, né? O seu corpo ele realmente está precisando de energia e como você só almoça às vezes meio-dia aqui e só vai jantar 8 horas da noite, o corpo ele vai pedir alimento. Então, uma das estratégias nutricionais é realmente fazer um lanche da tarde para não chegar com tanta fome no jantar. Além disso, tem todo o lado comportamental, que aí acho que entra um autodomínio, né, da situação, o que passou o dia todo. Porque essa pessoa, além dela não fazer uma refeição à tarde, ela pode ter tido um dia estressante, um dia de muito trabalho. Muitas pessoas não fazem uma refeição à tarde porque não vê as horas passando. Então, nossa, quando eu vi, já eram 6 horas, aí eu vou sair do trabalho, já é o tempo de eu chegar em casa e jantar, então não vale a pena eu comer alguma coisa nesse meio do caminho. Então tem esse lado da gente ver quais são os pontos críticos para criar esse autodomínio. Para a gente ter autodomínio, a gente precisa ter autoconhecimento, que vem através da nossa responsabilidade aqui, né? E também estar em busca ali, ter clareza do nosso objetivo. Então acho que os nossos 2 primeiros vídeos nos preparam para esse terceiro vídeo, que é esse autodomínio. Então, nesse caso relatado pelo Henrique, para a gente conseguir ter uma estratégia, porque é importante você entender que para você se dominar, você vai ter que mudar hábitos e que para isso a gente precisa pensar em estratégias para driblar, né? É um jogo mental. Então, tanto o fato de eu colocar uma refeição à tarde é uma estratégia para eu dominar o seu jantar. Então, é basicamente isso. A gente precisa analisar o que está acontecendo durante o dia para se preocupar com a noite. É interessante que você falou
autocontrole, né, e autoconhecimento. Eu falei dessa pergunta no primeiro vídeo, mas no Livro dos Espíritos, pergunta 919, né, como que a gente faz para controlar as nossas más tendências? Conhece-te a ti mesmo. Cada um de nós tem um gatilho, cada um de nós tem um ponto fraco, cada um de nós tem algo que é mais sensível, que é mais delicado do que para outros. Porque nós somos indivíduos, né? Somos um só. Então, o que de repente é mais complicado para mim não é para você, e o que é mais complicado para você não é para mim. Então, ter o autoconhecimento é de suma importância para você ter o autodomínio quando a gente fala também do lado espiritual. Por exemplo, eu tô no trânsito e alguém me fecha. Eu quero abaixar o vidro, xingar até a última geração dessa pessoa, arrumar confusão e tal. E tem uma outra pessoa que vai tomar a mesma fechada no trânsito e ela não tem esse gatilho, ela não tem esse impulso. Por quê? Porque para uma é mais sensível do que para outra. Então, o fato dela saber aquilo que tira ela do seu estado de tranquilidade, do seu estado de calmaria, do seu estado de paz, é fundamental para ela poder ter o autodomínio. E a gente, é super, super, super importante a gente ter esse autodomínio, porque quando a gente age de uma forma descontrolada, quando a gente age de uma forma que a gente não pensa, a gente simplesmente age, e aí depois a gente põe a mão na cabeça assim, putz, não devia ter feito isso, mas já está feito, é tarde demais. Corrigir aquilo que está errado é mais difícil do que evitar com que o erro aconteça. E tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 459. Essa pergunta é muito interessante. E quem é espírita, quem está dentro do centro, quem participa de trabalhos mediúnicos, vi na prática essa pergunta acontecendo. E quem não vai ver também. A 459, ela pergunta assim: os espíritos influenciam na nossa vida? E a resposta é muito mais do que você imagina. Toda a energia, né? Muito mais do que você imagina. Então, quando a gente não consegue ter um autodomínio, quando a gente deixa as nossas emoções agirem por nós, quando a gente toma atitudes impensadas, atitudes imediatistas, sem raciocínio, deixando com que o calor da emoção tome conta de nós, não vou falar 100% porque é muito preciosismo, mas eu acho que 99,9% das vezes nós vamos agir de uma forma ruim e nós vamos agir sendo influenciados por espíritos que estão nessa mesma sintonia. Porque a gente funciona como se fosse um ímã. Tudo é magnetismo. Inclusive o nascimento de uma criança também é magnetismo, mas a gente pode falar num outro vídeo. Tudo é magnetismo. Então, se você não consegue saber o que você tem de má tendência, se você não consegue saber quais são os seus gatilhos, você automaticamente não vai saber ter um bom autocontrole, um bom autodomínio nas situações. Se você não tiver um bom autocontrole, um bom autodomínio, a chance de você agir por impulsão, ela é gigante. E se você agir por impulsão sem pensar, a chance de você agir de uma forma equivocada, ela é gigante também. E um espírito que magneticamente se atraiu até você pela força do seu pensamento, e esse espírito estar nessa mesma sintonia de impulsividade, de agitação, de fúria, ele acaba transmitindo para você também essa mesma sensação, e isso acaba impulsionando ainda mais a sua ação equivocada,
e o resultado acaba sendo catastrófico. Então, a gente precisa muito ter essa noção, a gente precisa muito ter essa clareza de quais são os nossos gatilhos, quais são as nossas sensibilidades, para a gente poder, como você mesma falou, traçar estratégias que vão nos auxiliar nesse desenvolvimento de fato de um controle, nesse desenvolvimento de fato de uma estabilidade, para, independentemente do que aconteça, aquilo não tirar você de si. E aí, consequentemente, você conseguir racionar um pouco mais sobre as suas atitudes. E essas atitudes, às vezes você vai errar, às vezes você vai tomar atitudes que você vai depois ver, podia ter agido diferente, podia ter feito de uma outra forma e tal. Mas você raciocinou pelo menos ali e tentou acertar. Você não tomou uma ação impulsiva, sem pensar. Não, você errou tentando acertar, né? É o que a gente fala. Então, é importante, de fato, a gente desenvolver esse autocontrole, esse autodomínio, para a gente poder tomar as rédeas da nossa vida. E não tem como controlar essas influências dos espíritos, mas que se a gente não puder controlar essas influências, que nós sejamos influenciados por espíritos bons. Isso vai depender de N fatores. Exato. E para a gente ser influenciado por espíritos bons, nós temos que vibrar numa sintonia boa. Nós temos que vibrar uma energia boa. Porque aí sim a gente vai conseguir atrair essa mesma sintonia, essa mesma energia para perto de nós. E a gente vai abrir o nosso campo mental para de fato conseguir seguir essas boas intuições e ouvir. E eu queria que você falasse... Porque assim, o autocontrole, né, o autodomínio, ele tá linkado, como você mesma falou, diretamente com a nossa felicidade, né? E o senso da responsabilidade sobre as nossas ações, que foi bastante do que a gente abordou nos outros 2 vídeos. Me fala um pouco dessas estratégias, especificamente. O que um paciente pode tomar de estratégia ali na sua consulta, no seu acompanhamento, para ele poder desenvolver um pouco mais esse autodomínio, esse autocontrole, expandir um pouco essa visão e saber o que ele está fazendo de errado, como que ele pode fazer diferente. Isso, se a gente for olhar o nosso primeiro vídeo, a gente fala muito, tem até uma liçãozinha de casa que a pessoa precisa entender o objetivo, o porquê do objetivo e o que ela está fazendo diariamente que não está levando ela para aquele objetivo. E aí eu puxo para o vídeo de hoje, você tendo clareza que o que você está fazendo diariamente que está errado, você consegue achar uma estratégia para cada coisa. Me lembrou um projeto seu, inclusive, que você tinha um passo a passo do lado de desenvolvimento pessoal, que era assim, pega tudo do seu dia a dia, né, que você faz, que não está dando certo. Então, vamos lá, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo, nesse caso, fazer o meu jantar. E aí a gente pensar, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o que precisa ser mudado. Então, pequenas coisas, quando a gente fala de atividade física, pequenas coisas, o fato de você acordar, eu tô de home office, eu vou daqui a pouquinho, né, vou na hora do almoço. Se você não acordar e já não colocar uma roupa de treino, isso pode te levar a não ir treinar. Por quê? Porque você se ver com a roupa do treino, você consegue lembrar, você passar no banheiro, minimamente se ver no espelho, opa, eu tenho que ir lá treinar. Então, assim, são pequenas estratégias, só que essas estratégias vão depender muito do que a pessoa precisa controlar, né? Eu tô dando esse exemplo. E do lado da nutrição, é criar uma rotina. O nosso corpo, fisiologicamente falando, ele gosta de rotina. Ele não gosta que você almoce cada dia em um horário, jante cada dia em um horário, faça a sua oração cada dia em um horário, e durma cada dia em um horário.
Então, ele gosta de rotina. Então, nosso primeiro passo é, você tem uma rotina alimentar? A sua refeição é um compromisso do seu dia? Porque a reunião do trabalho eu tenho certeza, mas e o resto? Então, criar uma rotina com horários, uma coisa, né? Um dia sair, outro não tem problema. Mas a gente estabelecer quais vão ser as refeições realizadas e entender os gatilhos. Qual que é o gatilho que te leva a comer um doce quando você chega em casa? Ou beliscar qualquer outro alimento quando você chega em casa? É o fato de você não ter comida pronta em casa? Isso é um gatilho. Então a gente vai usar uma estratégia. Tem muitos pacientes que o meu maior problema não é ele não comer. Não gostar de se alimentar saudável. Porque eu tenho paciente que fala assim, eu não como legumes, eu não gosto de verdura, eu não gosto de quase nenhuma fruta. Isso é um problema. Mas o meu maior problema hoje em dia, o paciente fala assim, eu não gosto de cozinhar, não gosto de comida congelada, não gosto da comida da minha mãe. Eu falo, misericórdia, de onde que vai vir o alimento aqui? Vou ter que fazer algum milagre. Então, assim, o fato do preparo, né, às vezes eu ajudo mais a chegar o alimento do que falar, olha, você precisa gostar de comer tal legumes. Então, as pessoas gostam do alimento saudável. Eu vejo mais a falta do preparo, se tá ali pronto, eu duvido que a pessoa não faça. A gente gosta de se alimentar saudável, tem essa rotina, nossa comida é deliciosa, a gente come com muito prazer. Então, assim, eu duvido que uma pessoa não almoce junto com a gente. Mas o fato de como que esse alimento chega na mesa dela, né? Como que eu não faço ela não beliscar antes, se ela tá chegando em casa cansada? Conhece-te a ti mesmo, né? Exatamente. Então, essas pequenas coisas faz a gente ter um autocontrole. Um ponto aqui que eu lembrei. Por exemplo, eu ultimamente tô muito cansada ali, rotina como um todo. Se eu acordo mais cedo, um pouquinho antes, e venho direto para a sala, onde eu tenho o sofá, eu tenho uma manta ali e tal, as chances de eu sentar no sofá é muito grande. Então, se eu acordo um pouquinho mais cedo e eu tenho alguma coisa para fazer, seja de trabalho ou estudar, eu não estudo no sofá, eu estudo lá no escritório, porque eu tô sentada numa mesa, eu tô mais focada. Então, assim, o ambiente, isso é por estratégia. Por que que eu tenho essa estratégia? Porque eu me conheço. Por que que eu me conheço? Porque isso já aconteceu. Então, quando eu tô muito cansado, eu sei que eu já não posso trabalhar aqui. É melhor eu estar numa cadeira mais confortável do que o sofá. Então, isso é autoconhecimento que vai te levar a um autodomínio. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar o que o paciente tem de hábito desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E aí a gente vai ajustando hábito por hábito, né? E reunindo tudo isso. É interessante que você falou exatamente o que eu falei, o conhece-te a ti mesmo. Sim. Só que trazendo rotina, trazendo dia a dia, né? A alimentação e etc. Você trouxe um gatilho sensível seu e esse é o ponto fundamental. É aí que a gente precisa realmente chegar, é aí que você precisa entender que não vai ter uma receita de bolo. Não vai ter algo que eu fale, ou que a Vitória fale, ou que qualquer outra pessoa fale pra você, eu faço isso, faz isso. Porque não é o seu gatilho. Não é o seu gatilho. Uhum. Entendeu? Se você não é uma pessoa que tem problemas com açúcar, não tem problema nenhum você chegar estressado em casa de um dia de trabalho, etc, e ter uma barra de chocolate na sua frente. Isso é um ótimo exemplo de autodomínio, né? Uma coisa que a gente usa muito. Se o paciente não consegue controlar a quantidade que ele come de alimento, ele não vai ter esse alimento de casa. É isso. Né? Que você comentou aí da barra, e realmente é isso. São estratégias. Muito comum. São estratégias, porque se tá fácil acesso, fica, né? Às vezes não tá nem em cima da mesa, mas tá num armário que você faz isso aqui, você cai um monte de chocolate na cara da pessoa lá e a pessoa tem problema com doce, é complicado. Então são várias estratégias para quê? Para você controlar os seus gatilhos. E foi o que o Espírito da Verdade trouxe para Allan Kardec quando ele estava fazendo o Livro dos Espíritos, nessa resposta. Como é que eu faço para controlar as minhas más tendências? Conhece-te a ti mesmo. Entende quais são os seus gatilhos. Uhum. O seu gatilho é diferente do meu, que é diferente do seu, cada um tem o seu. Às vezes a gente até pode ter um comum. Eu gosto de doce, você também gosta de doce. Ô Henrique, como é que você faz para controlar o doce? Aí eu te falo alguma coisa, isso para mim pode funcionar. Agora, eu gosto muito de assistir esporte na televisão, por exemplo. Misericórdia.
Futebol, futevôlei, eu tô sempre assistindo esporte na televisão. Se você não gosta de assistir o esporte na televisão, isso pra você não é um gatilho. Porque se me deixar no final de semana, depois de jogar o meu futevôlei, eu vou ficar o resto do dia inteiro assistindo o jogo na televisão. E ninguém merece, nem ela. Então, assim, eu preciso desenvolver coisas que vão controlar em mim essa vontade natural que eu tenho de ficar assistindo o futevôlei o resto do final de semana. Para poder ter uma convivência. Agora, se para você isso não é um ponto sensível, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para você esse tipo de coisa. Sim. E a gente precisa analisar no ponto de vista espiritual. Eu queria insistir um pouco nessa 459, essa pergunta. É muito interessante. Na verdade, o livro dos Espíritos, no geral, Ele é difícil de ler, né? Na verdade. É difícil, porque... É que é complexo as palavras. É difícil por dois motivos. O primeiro motivo é perguntas e respostas. Eu posso pegar um questionário de, sei lá, cirrose hepática, que é um assunto que você domina de olho fechado. Você vai ter que abrir o olho para ver o questionário, mas você domina de olho fechado. Eu coloco 1000 questões para você. Quando você chegar na 10ª questão, você já não lembra o que é a primeira. É muito longo, realmente. Entendeu? Não tem como, porque é pergunta e resposta. Então não é um livro que você vai pegar, vai sentar... Ler uma vez, pergunta beijos, 1. tchau. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Legal. 2. 3. E tem que ir estudando, né? Cada pergunta. Exato. Então, esse é um dos motivos que acaba sendo muito difícil. E o segundo motivo é a nossa capacidade de compreensão. Porque, mesmo não tendo nada a ver com o tema, é legal trazer esse parênteses, porque a gente vai falar muito do livro dos Espíritos aqui. Ele foi um livro que o Allan Kardec escreveu, onde o Allan Kardec mandou a mesma pergunta para médiums diferentes, em regiões diferentes, que não tinham como se comunicar. Vale lembrar, tá? O WhatsApp não surgiu no século XIX. Não tinha essa ferramenta de comunicação, mandou um zapzinho ali e tal. Não existia a possibilidade de combinação. E enquanto ele não recebia a mesma resposta vinda de todos os médiums, ele não colocava no livro. Então, é um livro que foi desenvolvido pelo que a gente chama do Espírito da Verdade. A gente não sabe quem é o Espírito da Verdade, provavelmente uma comunidade de espíritos puros, que trouxe para ele, o Espírito da Verdade trouxe para Allan Kardec, através de todos os médiums, dando a mesma resposta para todos os médiums, e aí ele falou, não, então se veio realmente a mesma resposta de todos os médiums que não se comunicaram e etc., realmente é a verdade a ser colocada. E esse espírito ou melhor, que provavelmente é uma comunidade de espíritos, é um escalão assim, lá em cima. Então a gente, além de ser perguntas e respostas, a nossa capacidade moral e intelectual de compreender o que um espírito nessa magnitude fala, ela não existe. Sim. Então, não adianta. Então a gente tem que tentar realmente ler, compreender e, dentro do possível ali, uma pergunta ou outra, a gente executar da melhor forma. Mas eu queria insistir na 459, porque a gente precisa trazer essa consciência de que não existe, em hipótese alguma, a possibilidade de eu ter perto de mim espíritos que vibram numa sintonia ruim, porque outra pessoa mandou eles virem aqui me assombrar. Entendi. Não, eu não gosto da Vitória, então eu vou mandar uns espíritos com uma sintonia ruim ali ficar assombrando ela, ficar rodeando ela e tal, porque isso vai prejudicar. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Se você não vibra nessa mesma sintonia, eles não conseguem se aproximar de você. Não dá, é como se você pegar um polo negativo de uma pilha e tentar aproximar do polo negativo na outra. Não chega, não gruda. Eles precisam, tem que ser o oposto para de fato se atrair. Essa questão do espírito, se você não vibra nessa sintonia dele, ele não vai conseguir te afetar.
porque você está num estágio e ele está no outro. Então a gente precisa desmistificar essa questão e entender que se eu estiver vibrando numa sintonia ruim, eu vou atrair para perto de mim espíritos que estão nessa mesma sintonia. E como que eu faço para me desvencilhar desses espíritos? Muda de sintonia. Tira, sai dessa sintonia ruim e vai para uma sintonia melhor. Como que eu faço para ir para uma sintonia melhor? Muda os seus pensamentos. Tá pensando coisa ruim, coisa negativa, aquela coisa assim, muda. Não, calma. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eleva o seu pensamento, respira. Se tranquiliza, relaxa o corpo, porque às vezes você vai ver aquela pessoa, ela tá assim, né, tensa. Solta os ombros, relaxa. Muda, vira um pouco essa chave, vira essa sintonia. Uma oração, faz uma oração. Quando você acorda, faz uma oração pedindo para Deus abençoar o seu dia, pedindo para bons amigos te acompanharem, pedindo que nessa sintonia acontecer alguma coisa, você consiga virar a chave o mais rápido possível para se restabelecer, né? A gente usar realmente esse tipo de coisa para poder... Eu ia falar que a gente cai na rotina novamente, né? Porque é uma rotina, você tem um compromisso ali, você acordar, fazer sua oração, você criar uma rotina de bons pensamentos, isso melhora o seu ambiente. E você pensar no lado, assim, eu ir ao centro espírita faz eu ter mais orações. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer uma oração sozinha, né? Que ela pensa que tem que ter todo aquele roteiro, né? Então, às vezes ela sente que ela tem mais facilidade de fazer oração quando tá ali numa palestra que tem abertura do que em casa. Então, uma estratégia é ir mais ao centro espírita. Então, eu acho que ver esses gatilhos é muito importante para você mudar a sintonia, porque a sintonia ali, quando a gente pensa do lado espírita, do espírito em si, é a mesma sintonia se a gente for pensar nos ambientes que a gente convive hoje, né? Nessa vida. Então, assim, você estar numa sintonia com um ambiente de pessoas que só falam coisas positivas, você vai ficando feliz. Agora, você vai lá e as pessoas só te dão um problema, você vai ficando pesado, triste. Então, assim, a energia que você está falando até dos espíritos, eu traduzo muito na nossa prática aqui, que é algo mais palpável, né, pra gente, até para as pessoas entenderem. Então, realmente, a nossa rotina, o que a gente pensa, o que a gente se alimenta, e também essa parte dos nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, faz diferença pra gente ter o nosso autodomínio. Você tem aquele ambiente... Às vezes no trabalho, às vezes na família, o pessoal gosta só de comer pizza. O pessoal vai no trabalho, vamos sair para almoçar, vamos num happy hour. É sempre alguma coisa calórica, alguma coisa gordurosa, né? Aí o paciente chega lá para você, mas meio que meu ambiente é esse, meu ambiente é aquele, meu ambiente é aquilo outro. Então, vamos pensar em estratégias para podar, para cortar esse ambiente, né? E te levar para algo que esteja mais alinhado com o seu objetivo. Mas para isso, conhece-te a ti mesmo e entende quais são os seus gatilhos. Se você é aquela pessoa que, independentemente se você tá com um pessoal do trabalho ou tá com o pessoal da sua família, eles estão comendo coisa errada, você tá focado e disciplinado ali comendo a sua marmitinha, bom para você, mas é meio difícil, é meio complicado. Uma outra coisa que a gente pode fazer bastante para ajudar nessa questão de sintonia, de vibração. Você, por exemplo, vamos supor que você durma 8 horas por noite, 7 horas por noite. Vamos supor que você faça um jantar ou o café da manhã na sua casa. A gente já pode falar que você passa pelo menos 10 horas por dia do seu dia dentro de casa. 14 horas fora, 10 horas dentro de casa. Independentemente de quanto tempo você durma, independentemente de quais refeições você faz em casa, você vai passar uma boa parte
do tempo da sua vida dentro da sua casa. Então, o ambiente energético da sua casa influencia e muito na sua vida. Porque se os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina, como disse a pergunta 459, e o ambiente da nossa casa, a energia da nossa casa não tá legal, tá vibrando numa sintonia ruim, a gente vai atrair para dentro de casa espíritos nessa sintonia. E eles vêm, eles ficam. Isso acontece. E a ferramenta mais preciosa que a gente tem de reequilíbrio energético no nosso lar é o Evangelho no lar. Dentro do centro espírita, qualquer pessoa que chega com qualquer situação e vai começar um tratamento, além do tratamento dedicado ali, encaminhado dentro do centro espírita, a gente recomenda que ela faça o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar é o que você falou, às vezes a pessoa fica meio assim com oração, porque acha que tem que ser um negócio, tal. É um roteiro, né? Não, nada a ver. Nada a ver. A oração, ela é do coração. O Evangelho no lar é a mesma coisa. Faz uma oração para abrir, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem em casa, pega o físico. Quem não tem, compra. Ou, até chegar, vê na internet. Tem o Kardecpédia, se você jogar no Google Kardecpédia, você vai ver, tem todas as obras do... Eu não sei se é do Allan Kardec, mas o Livro dos Espíritos está lá, o Livro dos Médiuns está lá, a Revista Espírita está lá, o Evangelho também está. Então eu sei que obras do Allan Kardec tem, não sei se tem de outros. O Kardecpédia, você tem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de ponta a ponta. Pega o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e ou abre ao acaso, ou começa no capítulo 1 e vai em diante, mas lê um pequeno trecho. Um pequeno trecho, não precisa ler o capítulo inteiro. 4 linhas. Não, lê um pequenino trecho. Terminou de ler? Olha, entendi que nesse trecho aqui está falando isso, isso, isso e aquilo. Beleza, faz uma oração de encerramento e terminou. Coisa de 5 minutos, nem isso. Você consegue fazer um evangelho no lar. E conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai conhecendo mais, você vai, claro que, né, fazendo explanações melhores, você vai conseguindo entender e compreender melhor, porque assim como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo também é difícil de entender, porque a gente está muito pouco evoluído ainda. Mas coloca o que você entendeu, faz uma oração, isso você já vai pegar o padrão vibratório da sua casa, você vai fazer isso aqui. Ó. Com essa elevação, você não só cria uma proteção no seu lar, como os espíritos que aqui estão no seu lar, e eles estão numa sintonia mais baixa, sem funções aqui, eles são acolhidos e eles são encaminhados. Então você limpa totalmente o seu lar fazendo o evangelho, você blinda o seu lar e você consegue manter a harmonia. Melhor, você consegue melhorar a sintonia. Manter a harmonia vai ser com você depois, porque o evangelho no lar é uma vez por semana. Você vai fazer ali, a gente faz toda segunda-feira, 10 horas da noite. Sim. Para nós é o que funciona, mas depende, cada um vai fazer no dia que é melhor. Mas depois tem outros 6 dias que você vai ter que manter. Como que você vai manter essa harmonia, essa boa vibração, essa boa energia? Com seus pensamentos, com as suas atitudes, entendeu? Tentando se manter sempre equilibrado, sempre estável, evitar muita agitação, evitar muita turbulência dentro do lar, para não fazer com que esse padrão vibratório caia. E aí a gente volta no ponto inicial. Como que a gente evita esse monte de coisa? Controlando os nossos gatilhos. Como que a gente controla os nossos gatilhos? Autoconhecimento. Para a gente poder se manter nessa estabilidade, vamos dizer assim. Então a gente vê que a gente vai para lá. Na hora que a gente volta para o autoconhecimento. Aí a gente vai para cá, a gente vem e volta para o autoconhecimento. Então, independentemente do que a gente fale, a gente vai sempre voltar para esse ponto central que é o autoconhecimento. De fato, e você conseguir se conhecer, dessa forma você consegue se controlar e manter
manter esse equilíbrio, né? Acho que esse é o caminho. Sim. Você falando do lar, me veio uma coisa muito comum de prática clínica. E aí vai um recado, né? Acho que a pessoa que você vai casar, formar uma família, é uma das decisões mais importantes que você tem, porque a energia... Obrigado. Não, é porque a energia do lar vai depender também dessas pessoas que moram no lar. Não adianta você fazer o evangelho e depois vocês brigarem, né? Exatamente. Antes de dormir. Então, assim, não adianta. E eu falei que eu lembrei do consultório, porque isso é muito comum. Eu atender ou um ou o outro, então tanto ali um lado ou o outro, e eu vejo que não tem nada a ver um com o outro em questão alimentar, né? Porque aí eu não é terapia de casal, mas Um pouquinho. tem toda aquela frase, né? É porque eu me sinto sozinha fazendo, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de me alimentar bem, e o meu marido é totalmente o contrário que ele não faz nenhuma atividade física, não vê como algo importante, pede iFood todos os dias. Então, assim, essa não comunicação pra gente é importante, né? A gente prestar atenção. Já teve casos, inclusive, isso aconteceu mais com o homem. Olha que coisa. A gente tem uns memes aí que fala que homem, quando vai em médico, né, qualquer coisa da área da saúde, a mulher vai junto pra ficar falando pra ele, né? Só que é muito comum o homem ir sozinho. Então, eu tenho vários pacientes homens e já aconteceu 2 vezes de eu pedir pra eles trazerem as esposas. Porque não estava dando certo, não era o cara que fazia a comida, não era o cara que fazia as compras do mercado. Então, assim, eu conversava com ele, o que ele passava pra esposa dele, só Deus sabe, né? Então, assim, não tava dando certo, assim, preciso que sua esposa também participe, porque como que eu vou falar sobre alimento se uma pessoa tá prestando atenção dentro do lar e a outra não? Então, precisa ser algo que a gente mexe com a casa inteira quando eu falo de alimento. Não tem como eu passar uma preparação para que não dê para ninguém mais comer dentro da casa. Olha que burocracia. Tá difícil já na prática de fazer um prato. Imagina eu fazer 3 pratos diferentes, né? Então, já aconteceu de eu atender o marido, o filho e a mãe, a vulgo esposa, eu nem sabia o nome. Então, assim, vamos conversar como família, porque senão as coisas não vão caminhar, né? E eu acho que isso, a energia do lar, com quem você compartilha os seus momentos, os seus objetivos, faz toda a diferença. Ou a pessoa vai te levar pra cima ou pra baixo, porque alguém vai... eu como saudável e a pessoa só pede iFood, alguém aí vai dar ruim. Alguém vai ter que abrir a mão. Normalmente é o saudável que começa a pedir iFood junto, e não o contrário, Infelizmente, né? Eu lembrei de uma outra coisa também. Tem uma médica ginecologista que trabalha comigo lá em Santo André, doutora Letícia, vale lembrar o nome dela. Ela é ginecologista e obstetra, e eu reparo muito que ela tá atendendo a mulher, a gestante, cuidando da gestação. O homem vai junto ver exames, acompanhar todo o processo de gestação, ela tá olhando pro pai da criança. E aí ela encaminha o pai para passar comigo, não é nem a gestante. Falando, você acha que você vai cuidar do seu filho por quanto tempo, do jeito que você tá levando sua vida? Tá pedindo iFood todo dia? Vai passar com nutricionista. Ela é a obstetra, não tem nada a ver, mas ela vê a família, ela presta atenção, ela gosta do lado de metabolismo, que ela já deixou claro também, mas eu acho muito interessante, porque eles chegam ali, não, foi a ginecologista da minha esposa que me encaminhou para você. Então, assim, por isso que o lar, ele é muito importante para mover a nossa vida. Então, com quem eu tô falando de casamento, né, homem, mulher, mas assim, com quem a gente compartilha a nossa vida, seja lá quem for, é muito importante. E uma outra coisa que eu queria puxar aqui pra gente conversar rapidamente, mas é o fato da dificuldade, que eu acho que isso é muito comum. Da gente ter disposição para fazer as nossas tarefas, desse domínio da nossa energia, de conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer no nosso dia. E esse tema, se eu jogar no YouTube, procrastinação, tem muita gente procurando,
saber mais sobre. E o que você poderia ter, porque o Henrique, além desse conhecimento todo, ele é a pessoa mais disciplinada que eu conheço. É lógico que ele deixa bem claro, ele não sabe não ser disciplinado, acho que... Normal. Tem a criação, né? Por isso que eu falo, o ambiente, toda a criação dele. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto, mas eu trazendo um lado prático já, funciona comigo, mas que eu ando utilizando muito com os meus pacientes quando a gente toca nesse assunto, que é tornar esses momentos, essa procrastinação, em uma procrastinação ativa. Já ouviu falar? Procrastinação ativa é o seguinte: eu tenho que estudar. Você não aguenta mais estudar. Vai procrastinar o estudo, mas você vai fazer alguma outra coisa que você precisa fazer enquanto você procrastina aquilo. Então, uma coisa é falar assim, nossa, eu não vou mais estudar, eu deito aqui no sofá e fico fazendo vejo uma série aqui, maravilha. Agora, se você for lavar uma louça que você ia ter que lavar enquanto você deveria estar estudando, você pelo menos tira outra coisa da frente. Então, mudar, às vezes a gente aprende coisa, lê um livro, né, no lugar da nossa tarefa principal, vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu vejo que está funcionando muito e que muito está sendo estudado e trabalhado, eu estou trazendo isso porque agora está realmente tendo estudos sobre procrastinação ativa. A gente chegou nesse nível. Então, é realmente esse ponto de como ocupar, mas é muito mais difícil hoje em dia a gente colocar em ação as nossas promessas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu conhecimento, a rotina, como que te leva a ter mais disciplina, e eu acho que esse autodomínio, porque a gente precisa nos dominar, né, para conseguir colocar as tarefas em prática. Olha, para mim é o que você falou, eu não sei não ser disciplinado. Cresci assim, depois que eu comecei a tomar gosto assim pelo esporte, intensificou, e depois que eu comecei apesar de ter nascido na doutrina espírita, mas depois que eu comecei de fato a frequentar realmente, a estudar, fazer a escola de médiuns, a trabalhar dentro do centro, depois com essa rotina de palestras no centro, etc. Tudo isso foi potencializando, porque para mim, o que me faz ser disciplinado é saber que é a minha disciplina que vai fazer com que eu chegue onde eu quero chegar. Eu sei que, no lado do esporte, por exemplo, se eu não me alimentar, eu gosto de jogar futevôlei. E eu gosto de sentir que eu estou conseguindo desempenhar o melhor na areia. Eu sei que para eu desempenhar o melhor na areia, existe um bastidor, vamos dizer assim, onde entra alimentação, entra o meu treino na academia, entra um descanso. Então eu sei que se eu não me alimentar bem, isso vai prejudicar no jogo, e eu não quero me prejudicar no jogo, então eu me alimento bem. Eu sei que se eu não for para academia, vai me prejudicar no jogo, eu não quero prejudicar no jogo, então eu vou treinar, independentemente do cenário. Sim. Eu sei que se eu não dormir bem, se eu não conseguir descansar, vai me prejudicar no jogo, eu não quero me prejudicar no jogo, então eu tento fazer coisas que não prejudiquem o meu sono. Eu durmo igual uma pedra todo dia. Não, durmo, às vezes eu não durmo bem, acontece. Mas não pode ser uma rotina. Eu não posso dormir bem às vezes. Eu tenho que dormir bem quase sempre. Então, eu olhar o impacto que a falta da disciplina vai trazer para a minha vida, falando do esporte, me faz ser disciplinado. No lado espírita, se eu não estudar, se eu não me dedicar, se eu não conseguir me debruçar, estar entregue, concentrado num trabalho mediúnico, eu sei que eu não vou conseguir executar aquilo que eu deveria executar. Sim. Se eu não me preparar para o trabalho mediúnico, eu não vou ter um bom trabalho. E a minha missão é trabalhar. Então, se eu não vou ter um bom trabalho, eu tento fazer o máximo possível para não chegar nessa situação de chegar no trabalho mediúnico e não conseguir executar. Se eu não estudar, se eu não me preparar, eu não vou conseguir fazer uma boa palestra. Então, se eu sei que eu tenho uma palestra no final de semana, eu não posso, vou palestrar domingo, eu vou montar minha palestra no sábado à noite. Então, não existe. Eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso montar a palestra, porque é o que a gente falou. A linguagem espírita é uma linguagem difícil de entender
dado o nosso grau de evolução. E o objetivo do palestrante espírita é pegar aquilo que é difícil e tentar transformar no mais fácil possível para pessoas que não são profundamente estudadas da doutrina espírita, que a maior parte das pessoas que frequentam o centro para ver palestra não são pessoas que frequentam a escola de médium. Não, a gente tem os trabalhadores, mas a gente tem pessoas que frequentam porque gostam da doutrina e estão lá. Eu não posso sair falando de uma forma super difícil, eu tenho que conseguir trazer de uma forma mastigada, de uma forma mais tranquila para qualquer pessoa consiga entender. E a minha disciplina faz com que eu consiga ter esse preparo para ter uma boa execução. E eu sei que se eu não tiver a disciplina, eu não vou ter um bom preparo, eu não vou ter uma boa execução. Então, para mim, o que eu faço, resumindo a sua pergunta na estratégia, é olhar para frente e eu falo, eu quero fazer isso, eu quero estar assim, eu quero isso aqui. E aí, depois que eu olho para frente, eu olho para trás e eu falo, o que eu preciso fazer de estratégia, o que eu preciso fazer, quais são as minhas ações, o que precisa acontecer para que eu chegue nesse objetivo que eu tenho. E aí, eu ter essa clareza e eu saber onde eu quero chegar, faz com que eu construa essa minha disciplina. Sim. E eu sei que qualquer coisa que eu fizer diferente vai afetar. Aí eu vou ter que plantar e colher. Eu não posso depois colher um resultado ruim e ficar, ó céus, ó vida. Não, você está colhendo um resultado ruim porque você não plantou legal. Você não fez por merecer. Aí agora chegou o acerto de contas. Não tem para onde fugir. E olha só como é bom ter clareza, né? Para o Henrique é algo automático. Então, Sim. Ele precisa raciocinar menos, ser menos estratégico do que uma pessoa que não tem isso automático. O hábito, ele vai se tornar automático um dia, mas tá tudo bem se ele não for. Porque as pessoas, elas acham que a vida só vai mudar, só vai criar uma rotina quando tudo for automático. Sim. Ah, eu gosto de treinar igual o Henrique. Não, gente, não precisa. Então, por mais clareza que você tenha, isso vai te trazer um pensamento de quais estratégias utilizar. Ele já treina há muito tempo, é automático para ele treinar. Para você, talvez não seja, para mim, talvez não seja. Se eu não colocar a roupa do treino quando eu acordo, vai ser mais difícil do que para ele. Para ele pode ser uma besteira isso. Só que para ele já é automático e você precisa usar estratégias até se tornar automático, né? Então assim, para ele é automático ir no centro e tal. Para você, às vezes, na correria do seu trabalho, vai passar o horário e fala, meu Deus, passou o horário que eu tinha lá pro centro, né? Tô dando um exemplo aqui. Precisa colocar um alarme, né? Porque não é automático para você. Então, a gente ter esse autoconhecimento vai levar aí ao autodomínio. Mas, resumindo, a gente precisa realmente usar estratégias. A gente precisa se conhecer para colocar estratégia para cada coisa. Não adianta usar uma estratégia só para tudo também. Então, até para a gente deixar aqui como lição desse vídeo, a tarefinha do vídeo, a gente vai deixar também aqui para vocês como vocês conseguem analisar, né, do horário que vocês acordam até vocês dormirem. Vão colocar ali e um exemplo do que pode substituir, né? Então, acho que todo mundo tem aqui o poder da escolha. Sim. Então, você vai conseguir visualizar a sua rotina toda, todos os horários do seu dia, quais hábitos estão incomodando e, contrapartida, o que você pode colocar no lugar, qual estratégia para melhorar isso, né? E aí ter esse autodomínio. E nesses hábitos, tenta enxergar quais são os gatilhos. Olha bem fundo. Eu tenho um hábito X. O que te leva a ter esse hábito X? É a causa raiz. Se você não conseguir atacar a causa raiz, se você não conseguir criar uma estratégia para melhorar essa causa raiz, não vai adiantar nada. Você precisa realmente conhecer bem a fundo. Então, para você que chegou até aqui, obrigado mais uma vez pela companhia. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E além dessa tarefa, se quiser deixar alguma sugestão no comentário de tema para próximos vídeos, também fique super à vontade para ajudar a gente também a te ajudar. A te ajudar, exatamente, a produzir conteúdos para você. E lembrando aquilo que a gente sempre faz, corpo e espírito, porque é o equilíbrio
das duas coisas que vai trazer, de fato, eu esqueci. Corpo e espírito é o equilíbrio dessas duas coisas que irá trazer qualidade de vida para sempre. É qualidade de vida. É o equilíbrio dos dois que Aham. vai te trazer uma melhor qualidade de vida. E lembrando aquilo que a gente sempre fala, corpo e espírito, porque é o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.